Olá, eu sou a Érica, membro da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes da Fundec, e hoje a gente vai bater um papo super importante a respeito do Outubro Rosa e câncer de mama. Ok. Eu estou aqui com o professor mestre Manuel Carlos, ele é médico ginecologista e mastologista. Doutor, muito obrigada por aceitar o convite, né, de vir conversar com a gente a respeito de um tema tão importante, né, que é o Uhum. Outubro Rosa. E para você que está nos ouvindo, compartilhe esse podcast com todas as pessoas importantes, né, da sua família, seus amigos, familiares, tá? Para que essa informação chegue a quem realmente precisa. Doutor, para Uhum. começar o nosso papo, eu gostaria Uhum. que o senhor explicasse para nós o que é o Outubro Rosa. Ok. Então, boa tarde para todo mundo, é um prazer estar aqui com vocês, né? Agradeço a Érica, né, a comissão da CIPA, né, para a gente ter a oportunidade de falar de um assunto tão importante e tão relevante que muitas vezes é até um tabu para as pessoas, porque muitas pessoas, Érica, elas até evitam falar, por exemplo, câncer. Eles falam aquela doença, tal, né? Então, eu agradeço a oportunidade. Então, respondendo a sua pergunta, o que é o Outubro Rosa? O Outubro Rosa né, um movimento de conscientização sobre a prevenção do câncer de mama, né, focando principalmente no público feminino, mas também os homens também precisam se precaver também, né? E um dos pilares assim do Outubro Rosa seria a prevenção, certo? A prevenção, os métodos de diagnóstico precoce, porque como a gente vai ver, é, a prevenção, quando ocorre corretamente, a gente tem acima de 90% de chance de curar um câncer de mama. Então, Uhum. a prevenção, a informação, essa quebra de tabus, ela é muito importante, principalmente para a gente ter consciência do que a gente está lidando, né? Uhum. Então, o que aconteceu? O Outubro Rosa é um movimento, né, que começou em 1990, em Nova York, né, através da Corrida pela Cura. Então, eles faziam uma corrida, tal, pelo Instituto lá de Nova York, né? E depois, a partir de 97, outras cidades começaram a fazer outros planejamentos para essa campanha, como por exemplo, como nem a gente está aqui no caso, um podcast, não naquela época, né? Mas Uhum. tipo assim, uma entrevista com pessoas que assim sobreviveram no câncer de mama, palestras, seminários, começaram a enfeitar os monumentos, prédios públicos, né? Então, da Corrida da Cura, começou a fazer uma expansão para outros atos em prol do Outubro Rosa. E aqui no Brasil, começou em 2002. 2002, né? Com o quê? Qual que foi o nosso primeiro ato? Foi iluminar o obelisco lá do Ibirapuera com a coloração rosa. Então foi um dos primeiros, assim, as primeiras atitudes que a gente teve com relação ao movimento, né? Ah, que bacana, doutor. O senhor disse, né, a respeito de acometer homens também, né? Sim, E muita gente associa, né, o câncer de mama apenas nas mulheres, uhum, né? E exatamente. aí eu queria perguntar para o senhor, quais são os principais fatores de risco, né, Uhum. que ajudam, né, que contribuem, na verdade, para que a pessoa possa ter um câncer? Bom, então é uma outra pergunta bem importante, viu, Eric? Fiquei contente com a pergunta, porque ela abrange vários conceitos que muita gente, a gente passa até percebido, né? Então, por exemplo, só a mulher, pelo fato dela ser mulher, já é um fator de risco, certo? Um fator de risco não modificável, porque não tem como a gente deixar de, né? Então, só o fato de ser mulher já é um fator de risco. A gente tem riscos familiares e riscos individuais. Então, Uhum. por exemplo, riscos familiares. A gente divide assim: você está aqui. Os parentes de primeiro grau, que a gente considera como mãe, irmã ou filha, se você tiver algum desses parentes com câncer de mama antes dos 50 anos, você já é uma paciente com um fator de risco para câncer de mama. Que seria hereditariedade, né? Hereditariedade. Só lembrando que a hereditariedade ela responde aproximadamente 5 a 10% dos casos de câncer de mama. Uhum. A grande maioria seria uma coisa mais assim esporádica, certo? Hum.
Então, assim, voltando com relação ao risco familiar, o que que a gente tem? Esses fatores, né, do parente de primeiro grau, e, por exemplo, antes dos 50. Se você for levar em conta acima de 50 anos, a gente precisa ter no mínimo 2 parentes de primeiro grau que a gente falou. Por exemplo, mãe e irmã acima de 50, você já é uma paciente de risco para câncer de mama. Uhum. Câncer de mama bilateral, nas 2 mamas, na tua família, qualquer que seja o grau, fator de risco Fator de também risco. familiar. Câncer de mama masculino, que se tiver alguma pergunta, aí a gente já vai responder. Se não, eu até falo mais no final, porque o câncer de mama em homem, ele é mais raro, mas existe. É 1%, mas existe. Então, Acho se que se tiver... encaixaria nessa pergunta mesmo. Ah, sim. Então, se tiver, por exemplo, algum homem na sua família com câncer de mama, você já é uma paciente de alto risco para câncer de mama. Uhum. E você tem os fatores não modificáveis, que com relação a própria, né, você mesmo, que seria, por exemplo, que nem eu falei, o fato de ser mulher, o envelhecimento, alguma mutação genética, como que caso você tenha, como, por exemplo, uma mutação no gene BRCA1, BRCA2, que é muito falado hoje em dia, certo? O Uhum. que seriam esses genes BRCA1, BRCA2? Quando eles estão agindo normalmente, esses genes, por exemplo, o câncer, as células estão indo bem até aqui, beleza. Alguma célula aqui se desviou, tal, ela está querendo para outro lado. E esses genes, o BRCA1, eles são os principais protetores nossos, supressores de tumor. Então, a célula que, por exemplo, ela está aqui, ela quis se desviar, ele já pega e acaba com essa célula, certo? Então, quando você tem uma mutação no BRCA1 e BRCA2, essa função de proteção que eles tinham para a gente, ele já não existe mais. Então, você é uma paciente de risco também para desenvolver um câncer de mama, né? Entendi. E os fatores modificáveis, aí são mais relacionados ao estilo de vida, por exemplo, obesidade, falta de exercício físico, sedentarismo, Tabagismo. tabagismo, etilismo. Então, são alguns dos fatores mais, assim, relacionados, que a gente fala, os modificáveis e os não modificáveis, né? Uhum. Então, o ideal é que a gente dê uma atenção especial para os dois, tá? Entendi. Certo? E doutor, assim, fiz o autoexame, Aham. constatei alguma anormalidade, né? Algum nódulo, seja na mama, no mamilo. Certo. A quem eu devo recorrer? Quais são, assim, os primeiros passos que eu devo tomar? E eu queria saber também quais são as etapas, por exemplo, a partir do momento que a pessoa ela procura uma unidade, né, de Aham. saúde, de assistência, né, Sim. e aí, quais são as etapas a partir desse momento, quais exames que vão ser feitos, até ter um diagnóstico mesmo correto. Ah, tá. Então, uma boa pergunta para a gente pôr na prática também, né, para quem está assistindo o podcast. Por quê? Assim, a mulher, ela tem que se conhecer. A gente estimula muito o autoexame da paciente. Então, ela tem que se conhecer, a mulher tem que conhecer o próprio corpo. Para quê? Para quando você encontrar alguma coisa diferente do seu corpo, você saber que tem alguma coisa aí que precisa ser É investigada, um sinal de certo? alerta, Um sinal né? de alerta, exatamente. Então, o que que acontece? Ah, eu achei um nódulo, que é uma das queixas mais comuns. Achei um nódulo na minha mama. Só lembrar, Érica, que acima de aproximadamente 85% dos nódulos são benignos. Então, não precisa ter medo quando você achar algum Não nódulo. precisa desesperar, é Desesperar. só Aliás, a primeira procurar. coisa, complementando você, a primeira coisa é manter a calma, certo? Manter a calma. Achei um nódulo? Achei. Beleza, tudo bem. Então, o que que a gente precisa fazer? Primeira coisa, você vai, que a gente pede para paciente, por exemplo, eu achei um nódulo de mama, então eu vou anotar tudo detalhadamente, o que eu estou percebendo nesse nódulo. Por exemplo, quantos dias ele saiu? Ele já tinha? Não. Teve trauma local? Bateu? Teve febre? Sim ou não? Como é que é esse nódulo? Que tamanho que ele é? Ele é 1 centímetro? Ele é 5 centímetros? Ele é mais duro? É mais fibroelástico? Tudo isso daí é importante para a gente. Não que a gente não vai ver na hora da consulta, mas é preciso saber o que você também tá para me passar, certo? Uhum. Então, você descobriu esse nódulo, primeira coisa, vamos procurar um atendimento médico, certo? Via UBS, via consultório, via AME, né? Então, a primeira coisa, procurar o médico. Para quê? Para a gente fazer um exame físico inicial, fazer sua anamnese, um exame físico inicial, para depois pedir exames complementares. No caso, os melhores, mais adequados seriam a mamografia e, no caso, o ultrassom. E
esporadicamente também uma ressonância magnética e tal, só que isso daí nem em todos os lugares vão oferecer esse tipo de exame. A ressonância, o A senhor ressonância, diz? no caso, né? Mas, por exemplo, o atendimento pelo SUS, ele oferece todos todo o Tranquilamente, suporte, né, ali todo para... suporte, todo suporte. Então, Entendi. por exemplo, a gente tem aqui em Dracena, a gente tem o AME, que é o Ambulatório Médico de Especialidades. Inclusive, eu atendo lá. Então, como é que você pode chegar para mim via SUS. isso, via o SUS? Você primeiro passa na UBS, certo? Você vai ser avaliado pelo clínico geral ou pelo ginecologista e depois ele vai encaminhar para mim lá no AME de E aí o Dracena. senhor vai fazer o pedido dos exames, Isso, né, vou repetir a anamnese, vou fazer o exame físico e pedir os exames necessários, né? Eu queria saber também, doutor, Aham, uma dúvida assim, que eu acho que muita gente tem, a partir do momento que você tem um diagnóstico positivo, aham, quais são os estágios do câncer, de mama principalmente? Eu digo pelo fato que às vezes a gente encontra pessoas, né, que estão passando pelo processo, mas a gente não entende o processo, aham, né? Nós temos contato, sabemos que a pessoa está passando pelo tratamento, mas a gente só pensa, quimioterapia, cabelo caiu, só. sim, A gente não tem, assim, aprofundado, né, sim, como é feito o tratamento, quais são os processos que a paciente, né, no caso, ou o paciente vai passar. certo, entendi. Então, assim, você está me perguntando o caminho que você deve tomar, tipo assim, durante o Isso, tratamento. durante o tratamento. Ok. Então, a primeira coisa, você chegou com um nódulo suspeito no consultório, beleza. Se está suspeito, a gente vai ter que fazer uma biópsia. Primeiro passo. Primeiro passo para ver se é benigno ou se é maligno. Se for benigno, a gente toma um caminho, tem um leque de opções. Acompanhamento de 6 meses, acompanhamento durante um ano, retirada, exéreses, né? Uhum. Beleza, para nódulos benignos. Aí, se for maligno, qual que é o caminho que a gente toma? Depende, a gente precisa ver. Quando a gente faz a biópsia, ele vai falar assim, por exemplo, carcinoma do quital invasivo. Tá, mas só isso não basta para a gente complementa com outro exame que chama imunistoquímica. A imunistoquímica ele seria o RG de cada tumor, porque cada tumor é único, a gente não pode generalizar, cada paciente é único. Então, o nódulo também, o câncer de mama seria único. Então, a gente precisa fazer imunistoquímica para saber, por exemplo, que grau que é esse tumor. Grau 1, que é o menos assim agressivo, grau 2, grau 3, que subtipo que ele é. Por exemplo, luminal A, luminal B, triplo negativo, HER2. Então a gente precisa das informações completas sobre esse tumor. Tá. Aí a gente precisa também ver, mas esse tumor fica só na mama? Depende. Como se comporta um carcinoma de mama? Os carcinomas de mama, principalmente, eles dão metástase, que é quando o câncer se espalha, principalmente via linfática. Então, no exame físico, na consulta, a gente vai ver sua axila também, para ver se não tem nenhum linfonodo suspeito para metástase, Então, certo? ele pode acometer outras regiões próximas à mama, Pode, pescoço, pescoço, e pode acometer axila. a linha, a cadeia mamária interna, né, que a gente fala, né, a rede da mamária interna, pode acometer a região supraclavicular, que é essa área aqui de cima, acima da clavícula, e principalmente também aqui na axila. Então a gente vai examinar tudo isso daí na hora do exame, na hora da consulta, Uhum. tá? No exame físico. E daí o que a gente precisa fazer? Esse carcinoma, que tamanho que ele é? Ele é grande, é pequeno, dá para fazer uma cirurgia conservadora, tem que fazer uma mastectomia, tem que fazer uma quimioterapia antes para tentar reduzir esse tumor. Então, cada paciente não tem uma linha assim, segue tudo por isso daqui. Não, cada paciente tem um caminho a Não é seguir. previsível, né? É, é uma coisa que, tipo assim, depende de cada paciente. Tá, eu posso, então, alguns exemplos. Por exemplo, câncer de mama. Eu posso já operar direto? Posso. Tem paciente que eu já opero direto, ou vou para mastectomia, ou vou por um quadrante, que é uma cirurgia conservadora. Beleza. Depois aí eu vou para químio, vou para rádio, tá? Ou, eu preciso fazer uma quimioterapia antes da cirurgia, para tentar diminuir esse tumor, tal. Para tentar fazer uma cirurgia conservadora, que não precise tirar mama. Então, esse paciente vai para esse outro caminho.
tem uns pacientes mais, assim, debilitados, principalmente os mais idosos e tal, aí não vai aguentar uma cirurgia, não vai aguentar uma químio, não vai aguentar uma rádio. Então a gente pode fazer só uma hormonioterapia para esse paciente. Então, Érica, tem vários caminhos que o tratamento engloba. Não dá para eu te falar assim, deu câncer de mama, é só esse caminho. Não. Ainda mais com a medicina que agora está super moderna, o que acontece? Você tem várias opções de tratamento, tá? Então... E isso é conversado com o paciente? Sim, é ser explicado desde a primeira consulta. O paciente, ele passa a ser... Ele não existe mais aquele negócio do paciente só receber, por exemplo, receber entre aspas, né? Ordem. Você vai fazer isso. Você vai... Ele tem uma escolha. Uma escolha. Na medida do possível, né? Ele vai ser seu cúmplice no tratamento. Vai ser o seu parceiro no tratamento. Porque tudo... Você vai ter que, através de protocolos, você vai decidir juntamente com o paciente. Entendi. Né? Juntamente com o paciente. Uma das frases mais marcantes das campanhas do Outubro Rosa é a frase "se toca". E, né, ela reforça a importância, né, do autoexame, né? Mas afinal, doutor, o autoexame sozinho, ele já é suficiente para diagnosticar o câncer de mama ou é preciso associar com outras coisas? Então, isso daí, o autoexame sozinho é uma boa pergunta, porque tem muitos pacientes que fazem o autoexame e depois não vão procurar o médico. O autoexame sozinho, isolado, não é parâmetro para um diagnóstico. Então, que nem eu falei anteriormente, a mulher tem que se conhecer, tem que conhecer o corpo, tal, para ver o que está de errado, o que está alterado no corpo dela. Beleza. Então, a gente sempre orienta o autoexame, principalmente para, por exemplo, a mulher que menstrua 7 dias após a menstruação, né? Eu não tenho útero, ou eu estou na menopausa, não menstruo mais, quando que eu faço esse autoexame? Então, essa outra classe de mulheres, a gente fala para ela escolher um dia fixo no mês. Por exemplo, todo dia 15 você vai se autoexaminar, ou todo dia 20 e tal. O importante é fazer o autoexame. Por quê? Descobrindo alguma coisa diferente, alterado, você vai procurar um especialista, certo? Porque aí a gente vai dar continuidade à investigação. Não, só o autoexame sozinho não é critério de diagnóstico, tá? Por isso que a gente reforça muito o autoexame das mamas, mas ele sozinho, por si só, não é método diagnóstico, tá? E a respeito da mamografia, né? Existe uma fase da mulher que ela precisa fazer a mamografia. Isso. Ou é recorrente, assim? A partir de que fase da vida da mulher ela começa a fazer mamografia e qual que é a frequência desse exame? Tá. Então, assim, com relação à importância a mamografia, Érica, então, se for uma paciente de alto risco, aí tem que individualizar cada caso. Aí eu preciso conversar com cada uma que seja de alto risco. Na população em geral, o que acontece? A mamografia é o principal exame de rastreamento da população em geral. O que é um exame de rastreamento? É você tentar achar numa população assintomática uma lesão subclínica que você ainda não percebeu, certo? E isso é um exame de rastreamento, tá? Então, aí tem 2 caminhos. Tem o caminho da Sociedade Brasileira de Mastologia e o caminho do Ministério da Saúde. Se for pela Sociedade Brasileira de Mastologia, você começa a partir dos 40 anos, certo? Com uma periodicidade anual. Ou seja, todo ano, se começou a partir dos 40, você vai anualmente fazer dos 40 até os 74, 75 anos mais ou menos. A partir daí, individualização de cada caso. Se for pelo Ministério da Saúde, antigamente eles faziam como? Dos 50 aos 69, certo? Só que daí periodicidade bienal, ou seja, de 2 em 2 anos. Só que com o aumento dos casos de câncer de mama na população mais jovem, principalmente dos 40 aos 49 anos, que não era abordado pelo Ministério da Saúde, por causa de, por exemplo, obstáculos administrativos, obstáculos políticos, digamos, sei lá. Então, essa classe aqui ficava desprotegida, certo? Então, o que aconteceu? Agora, em setembro, o Ministério da Saúde passou a oferecer, então, dos 40 aos 49 anos,
a gente fala assim, sob demanda. Então, você acha que você tem que fazer uma mamografia, você vai conversar, por exemplo, comigo e a gente vai discutir ver se você precisa ou não fazer, certo? E a partir do que era 50 ou 69, eles estenderam dos 50 aos 74. Então, por exemplo, a partir dos 40 até os 74, a gente já vai ter uma periodicidade anual também agora, certo? Então, o que mudou de bienal para anual? O aumento da idade dos 50, que era dos 69, vai dos 50 até os 74 aproximadamente, depois individualiza, e dos 40 ao 49, sob demanda, que a gente fala, tá? Então, foi um grande passo aí uma grande conquista no SUS para acolher essa população nessa faixa etária dos 40 aos 49, entendeu? Porque nem todo serviço segue a Sociedade Brasileira de Mastologia, tem serviço que segue o Ministério da Saúde, então a gente ficava meio descoberto disso daqui, né? Entendi. E a respeito da incidência, né, do câncer de mama no Brasil, o senhor consegue trazer para a gente dados, né? A gente tem o Instituto Nacional do Câncer, né, que traz dados anuais ou né, diários, anuais, não sei, anuais. E o senhor consegue trazer para a gente qual que é a incidência no Brasil? Então, Érica, a incidência aqui no Brasil é um pouquinho, digamos, pouquinho não, é assustadora, né? Por quê? O INCA, que nem você falou, o Instituto Nacional do Câncer, que é um órgão oncológico, né, um dos principais do Brasil e do mundo, que é localizado lá no Rio de Janeiro, com sede no Rio de Janeiro, eles fazem as perspectivas por triênio. Então, eles lançam, por exemplo, 2021, 22, 23, por exemplo, 19, 20, 21. Então, a gente está no triênio 23, 24 e 25, certo? Que encerra esse ano. Então, os dados que o INCA levantou e passou para a gente, a cada ano, não é no triênio, a cada ano desse triênio, aproximadamente 73.610, mais ou menos, mulheres diagnosticadas com câncer de mama. Isso daí não é no triênio, isso daí é no ano. Por exemplo, 2023, aproximadamente 73.610 pacientes. 2024, a mesma coisa, 2025, a mesma coisa. Sendo que aproximadamente 20 mil mortes por ano para, assim, na perspectiva deles, né? Nossa, é um número muito grande. É muito grande. Sendo que os principais estados que contribuem com esse aumento, assim, da incidência e tal, principalmente a região sudeste e a região sul, lá para o Rio Grande do Sul também, né? Então, são os dois principais estados, né? Mas é um número bem, bem grande, né? Muito grande. E até o senhor falou, né, sobre a incidência aí, as mortes, né? Outra questão é que nós, né, ao falar de câncer, a gente já remete automaticamente à morte. Sim. Né? E muitas vezes não é esse o desfecho, né? A gente tem também bons resultados, não tem, Sim, doutor? com certeza. Isso que é a importância da campanha do Outubro Rosa. Todo o câncer de mama, se for diagnosticado no início, as chances de cura são aproximadamente 90, 95%. Nossa, muito bom. Então, é muito alto a taxa de sucesso. Só que a gente esbarra em algumas coisas, por exemplo, medo da paciente, vergonha, acho que não vai dar em nada. Então, são vários fatores que contribuem para digamos, o fracasso da campanha. Sim. Mas se for seguir a campanha a risco, que nem a gente está fazendo aqui, esse podcast, o conhecimento que a gente está tendo aqui nessa conversa nossa, se for expandido para viralizar aí nas redes, o conhecimento vai atingir mais pessoas, ou seja, mais informado, menos, né? A pessoa, assim, a ignorância da pessoa não vai ter, porque ela já está informada. Só que daí cai naquele negócio, é o medo, é a incerteza, são os principais... O medo da resposta positiva, né? Mas às vezes Isso. pode ter uma resposta negativa. Sim, pode né? ter uma resposta negativa. Nem eu falei, aproximadamente 85% dos nódulos são benignos. Então, só que ainda as pessoas têm aquele tabu antigamente, que não fala nem o nome da doença, né? Ele fala aquela doença. Sim. Né? E a respeito ainda, né, do câncer de mama, existe uma prevenção, assim, da doença?
além, né, da hereditariedade, a gente Uhum. sabe que o estilo de vida, ele influencia muito, né, Aham. nessa doença. Igual o senhor falou no começo, né, Sim. o álcool, droga, tabagismo, Aham. né, alimentação, né, hoje em dia a gente também está batendo muito nessa tecla. O senhor Aham. daria, assim, alguma dica, alguma, Não, praticamente né? tudo que você falou é o que eu iria falar. É. Tudo que você falou, a desculpa, hábitos de vida saudáveis, né, evitar Uhum. os vícios e prevenção. Não tem muito o que fazer Não assim, tem. né. Então, os riscos não modificáveis, não tem como a gente modificar, mas os riscos modificáveis a gente pode modificar. Então, por exemplo, no mínimo 150 minutos de atividade física por semana, tentar excluir o tabagismo e o etilismo, excluir os ultraprocessados, os alimentos ultraprocessados, né? Uhum. Tipo assim, salame, salsicha, né? Esses mais Uhum. assim, né? Porque não, eles atacam também não só, contribuem não só para o câncer de mama, mas também para outros tipos de câncer, como por exemplo, câncer de intestino, né? Uhum. Então, tudo que a gente puder fazer de melhor para o nosso corpo, a gente já sai sempre ganhando, né? Sim. E para encerrar, né, nosso bate-papo, eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para as pessoas mais novas, Aham. tá? Érica, assim, principalmente aquela idade lá, 40, 50 anos, as pessoas mais de idade assim, vão ser as mais acometidas pelo câncer. Só que a gente precisa lembrar, principalmente as pessoas mais novas, que o câncer não tem idade para atingir. Então, toda informação é bem-vinda, toda campanha é bem-vinda, todo aprendizado é bem-vindo, e a gente precisa tirar tudo de positivo que a gente consiga tirar dessas lições que a vida nos dá. Até de pessoas que já passaram pelo câncer de mama, eles têm muito a ensinar para a gente. Tanto religiosidade, pensamentos, o que eles pensavam que era importante antes da doença, já não penso mais, como, por exemplo, coisas materiais. Então, Persistência, né? Uma persistência, vontade de viver, vontade de né? viver, viver um dia, desejar o outro dia para viver. Então, muitas pessoas que eram muito materialistas, atualmente, eles têm uma visão mais, assim, espiritualizada da vida. Isso daí é muito importante a gente aprender com eles também, né. Uhum. E, caso a pessoa apresente o câncer de mama, infelizmente, né, ela precisa lembrar que ela não está sozinha nessa guerra. A gente está junto e lembrar que o câncer de mama, ele não é o ponto final, ele é mais um capítulo da vida dessa pessoa. Sim. Doutor, muito obrigada pela presença, pela disponibilidade de vir aqui conversar com a gente sobre um tema, né, tão importante, tão especial. Pessoal que está ouvindo, se cuidem, né? Ainda o autocuidado é o maior ato de amor que a gente pode ter, né, Sim, conosco. sim. E é isso, muito obrigada. Eu que agradeço aqui, viu, Érica? Então, mais uma vez, eu agradeço a oportunidade que eu tive de poder eh, tentar conscientizar as pessoas, né? Porque agora com todas essas redes sociais, Facebook, WhatsApp, podcast, que nem está aqui agora, né? Então, a propagação da informação ela é muito importante, principalmente na prevenção dessa doença, né? Sim, Então, eu agradeço a oportunidade. Estamos aqui para muito quando você obrigada, quiser, viu. a gente está aqui, Tá tá? bom.